É hora de abrir a Bíblia. Fala ao meu coração, Senhor. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouça agora a palavra do pastor, uma mensagem que pode mudar a sua vida. Olha, são 10h05, 10h05. Olha, na semana passada nós demos início a esse estudo para que haja maior compreensão sobre esse assunto de tanta relevância para o corpo de Cristo. E agora nós, nessa segunda parte, vamos aprender um pouco mais e seremos enriquecidos sobre as ferramentas que Deus nos dá para a vitória. Você sabe quais as ferramentas que Deus tem nos dado para vencer, para sermos vitoriosos? E Deus quer que sejamos vitoriosos, porque Ele mesmo já diz, olha, somos vitoriosos, né? Em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Existem 3 organizações que o inimigo quer copiar. Sabia que o inimigo não cria nada? A única paternidade que o inimigo tem é o pai da mentira. Deus colocou, e não foi nem ele que criou, né? Deus colocou esse tema, que ele é o pai da mentira. E quem mente é filho do diabo. Por isso que crente cristão não pode de maneira alguma mentir. Mas, pastor, que tamanho é mentira? Mentira não tem tamanho, do mesmo jeito que pecado não tem tamanho, né? Tem pessoas que acham que falar que não está em casa para uma pessoa que está ligando para ele, mandar alguém dizer, fala que eu não estou, é mentira, você está. Seria mais fácil você dizer, olha, fala que no momento eu não posso atender, eu estou almoçando, eu estou tomando banho, eu estou indisposto para receber essa ligação. Isso é verdade, você está em casa, mas não quer receber a ligação. É diferente de você falar assim, fala que eu não estou. Você mentiu e induziu outra pessoa a mentir também. Isso aí que é mais grave ainda, não é isso? Então, o diabo tem essa paternidade de pai da mentira. Então, nós vamos ver agora a organização de Deus. Deus, nós sabemos que Ele é Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai é o Criador de todo o universo. Foi Ele que criou todas as coisas. Aí vem Jesus Cristo, o Filho que veio revelar no reino físico a natureza do Deus invisível. Espírito Santo, a testemunha da verdade. Lendo os capítulos 14 e 15 de João, vemos que o Espírito Santo está na terra para nos fazer lembrar de toda a doutrina de Jesus e nos guiar, encaminhar e orientar a toda a verdade. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então essa é a organização de Deus, tá? É um só, mas ele se transforma em 3. Tem gente que fica meio confundido, né? Se pede em nome de Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, é Trindade, não é? Mas tudo que pedir ao meu Pai, peça em meu nome. Se você faz uma oração, você faz o que no final? Em nome de Jesus. Não é em nome do pastor Eunápio, não é em nome do seu João, do seu Manel, Dona Maria. Não, em nome de Jesus. Porque o próprio Jesus está dizendo, tudo que você pedir ao meu Pai em oração, peça em meu nome. Então, é uma
ordenança que o próprio Jesus nos orienta. Então, Deus Pai quer dizer o quê? Criador de todo o universo, e está sentado no seu trono. Jesus Cristo, o Filho que veio revelar no reino físico a natureza do Deus invisível. Olha só, ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, o Deus invisível se tornou visível. Olha que coisa interessante, não é, irmãos? Aquele que a gente não via, nós tivemos a oportunidade de ver. Jesus, quando veio, foi gerado do Espírito Santo. Maria deu à luz, tomou o leitinho de peito, né? Foi criado normalmente, como uma criança normal, como toda criança foi criada, com todo adolescente, não é? Brincou, caiu, se machucou, quer dizer, teve todas as travessuras assim de uma criança natural, não é? Chorou, mas quando chegou aos 30 anos, ele começou a fazer aquilo que ele foi enviado, que era trazer as boas novas. Então Jesus se revelou. O Deus invisível se revela através de Jesus Cristo. O Espírito Santo é a testemunha da verdade. Lembre-se, Jesus está sentado à destra do Deus Pai, quer dizer, à direita de Deus. Quem está aqui com a gente? O Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho estão no seu trono, mas quem está conosco é o Espírito Santo, a testemunha da verdade. A testemunha da verdade. Olha, você vai abrir a sua Bíblia lá em João 14, não é? João 14, capítulo 14, também 15 de João. Vemos que o Espírito Santo está na terra para fazer lembrar de toda a doutrina de Jesus e nos guiar, encaminhar e orientar a toda a verdade. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É por isso que a gente tem, como se fosse um termômetro, né? Quando a gente vai errar, vai pecar, tem alguma coisa falando para a gente assim, não faça isso. E essa alguma coisa que a gente fala que é alguma coisa, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos orienta a fazer o bem, a perdoar as pessoas. As pessoas nos machucam, não é isso? Quantas pessoas já nos machucaram? Você acha que você perdoa é porque é você? Não, porque tem um Espírito Santo dentro de você que convence você a perdoar uma pessoa que te deu um cano, uma pessoa que te xingou, que te bateu, que te roubou, não é, que fala mal de você. Não é você que é o bom, não é você que é o cara. O bom e o cara é o Espírito Santo. Ele é que convence a gente. Olha, Eunápio, não faça isso. Não faça isso. É Ele que nos encoraja também para fazer as coisas boas. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele nos encoraja. Ele tira todos os medos da gente. Não tem esse negócio de medo, né? Aquele medo de dormir em quarto escuro, aquele medo de passar na rua escura, aquele medo disso, medo de falar, o medo disso. Ele que tira a timidez, porque a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então é Ele que nos orienta, é Ele que nos consola. Quando a gente perde alguém querido, um ente querido, a gente recebe o conforto do Espírito Santo. Deu para entender aí essa organização? Deus é organizado. Então, tem alguém também tentando copiar Deus, que o diabo, ele não criou nada, mas só levou o nome de pai da mentira. Foi Deus que colocou esse nome aí, é o pai da mentira. Por isso que o marido não pode mentir para a esposa, o esposo não pode mentir para o marido, não pode haver nenhuma controvérsia no meio da família, no meio dos amigos, tem que ser verdadeiro. Nós precisamos ser verdadeiro.
Ah, ser verdadeiro hoje é difícil, pastor, porque se eu falar as verdades que eu sei, pois é preciso falar, mesmo que machuque, mesmo que doa, é preciso falar a verdade. Se você faz alguma coisa e a sua família não sabe, essa semana eu tive com uma pessoa, não é, que o filho ele era homossexual, mas escondia dos pais, e ele lutava com isso. Mas chegou um tempo que o Espírito Santo incomodou ele tanto que ele sentou com os pais e falou a verdade. E ele está lutando para sair desse mal. Ele está lutando para sair dessa vida. Então, quando a gente fala a verdade, vai doer, vai causar um espanto, mas é necessário, porque se você permanecer com mentiras guardadas, e tem gente que continua com aquelas mentiras lá atrás, né? Coisas que fez lá atrás e não fala a verdade. A Bíblia fala assim: se confessarmos os nossos pecados, mentira é pecado, a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça e de todos os pecados. Então nós precisamos, você viu a passagem que Jacó segurou o anjo querendo a bênção, mas quando ele segura o anjo, luta a noite toda querendo a bênção, ele teve que se humilhar, ele teve que falar que eu sou trapaceiro, eu sou bandido, eu sou ladrão, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele abriu o verbo, abriu a boca. Então, quando ele jogou tudo para fora, todas as mentiras para fora, o que Deus fez? A partir de hoje você não chamarás mais Jacó, mas Israel. Você já pensou o que Deus pode fazer com a gente quando a gente fala a verdade? Joga as mentiras para fora, que quando você continua com mentira, o diabo permanece na sua vida. Ah, mas será, pastor? Eu vou na igreja, eu oro, o diabo não está comigo não. Tá. Pode tá? Pode, claro que pode. O diabo entra na igreja. Você não vê a passagem dos filhos de Jó? De onde tu vens? De rodear a terra, ele estava indo para a igreja. Então tem cristãos que infelizmente carrega o diabo dentro de si, mentiras, pornografias, coisas errôneas que fazem parte da vida dele, e é o diabo dentro dele, porque quando você joga isso para fora, meu irmão, aí sim você está dando lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, para encaminhar você, para orientar você a toda verdade. Então, essa é a organização de Deus. O reino espiritual é regido por organizações e hierarquias. Olha só essa palavra que é forte. Hierarquias. Como o diabo não tem a capacidade de criar nada, ele imitou a organização dos céus. E tem hierarquia. Qual é a hierarquia de Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora vamos ver a hierarquia do diabo, não é? Do inferno. Primeiro, Lúcifer. Lúcifer quer ser igual a Deus. Ele quer ter o trono dele, ele quer sentar no trono de Deus. Ele não quer ter só o dele, não, ele quer sentar no trono de Deus. Então, a função de Lúcifer é enganar, imitando as coisas espirituais do reino da luz. A palavra Lúcifer significa anjo de luz. Ele traz o engano com a aparência do bem. Por isso, algumas pessoas se dizem espíritas da linha branca. Outras pessoas dizem outras pessoas dizem não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa é a operação do espírito de engano. Então a função de Lúcifer, como anjo de luz, ele veio para enganar. Aí entra aquela palavrinha que a gente sempre está dizendo, não tem nada a ver isso não, moço. Ah, se você fosse se importar com tudo isso, a gente não vive não.
Então a gente começa a colocar coisas dentro da gente para dizer que, para se justificar, não tem nada a ver, porque todo mundo prostitui, todo mundo trai. Meu amigo traiu a mulher dele, está lá com uma mulherzinha nova, o cara trai todo dia. A minha amiga trai o marido dela, está lá com um rapazão novo, um bombadinho aí, né? Porque o marido dela já não está dando mais nada, então ela trai com um boyzinho aí, né? Mas continua casada. Não tem nada a ver fazer isso. Então isso é um espírito de engano. É o próprio Lúcifer que se incorpora disso aí. Ele veio para enganar, e ele vem como anjo de luz. A palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz. Ele traz o engano com aparência do bem. Por isso algumas pessoas se dizem espíritas da linha branca. Quer dizer, se você vai no centro espírita, eles usam até a Bíblia, roupas brancas. Eu fui, sabe aonde? Eu fui na Igreja do Diabo. A sede fica lá em Vitória, Cariacica. Eu fui lá. Estava eu e outro colega pastor Iranildo, da igreja, primeira igreja batista em Montanha, depois hoje está na igreja batista em Interlagos, Linhares 5, lá em Linhares, uma igreja grande. E nós estávamos em Vitória, fomos em Cariacica e passamos em Santo Torquato. E aí estava lá escrito Igreja do Diabo, e lá na ponta da torre da igreja estava um cavalo branco, que eles chamam de São Jorge, com o cavaleiro montado e com a espada. Organização Tabajara. Aí na hora lembrei daquela programação da Globo, não é? Que passavam na Globo à noite, organizações Tabajara, quer dizer, é uma entidade demoníaca. É uma entidade demoníaca. Aí eu falei com o pastor assim: pastor Iranildo, você tem coragem de entrar nessa igreja aí? Ele falou: eu tenho, então bora. E aí paramos o carro, entramos no pátio. Quando nós começamos a entrar no templo, tinha mulheres para um lado, todas vestidas de branco, e homens vestidos de branco do outro lado. Na entrada tinha uma fogueira com incensos, vários incensos, aquela queima de incensos, e tinha uma placa dizendo assim: é proibida a entrada de pessoas, mulheres, com mini saia ou decotes. Olha só, hein? A Igreja do Diabo proibindo mulheres de entrar de mini saias e decotes. E nas nossas igrejas, né, irmãos? A mulherada vai tudo de mini saia, né? Cruza as pernas, coxa grossa, cruza as pernas, chama atenção, vai com aquela tomara que cai, com as costas peladas atrás, a roupa na frente mostrando praticamente a metade dos seios. Isso quer dizer, a Igreja do Diabo é expressamente proibido, lá não entra, é expressamente proibida a entrada de mulheres com mini saias e roupas com decotes. Não entra. Olha só. Aí entramos, sentamos lá no meio dos homens, os camaradas tudo de branco. Lá na frente tinha um curralzinho aí, né? Tem um curralzinho onde fica lá os líderes. Quando eu olhei nas paredes, eu vi as imagens. Me desculpe aqui aos católicos, né? Mas não é criticando, mas as mesmas imagens da Igreja Católica, São José, padre casamenteiro, padre Inciso, Santo Antônio, Iemanjá e Aparecida e mais um monte, elas, as mesmas, estavam penduradas lá. E eu olhei assim e falei: meu Deus do céu, onde que eu estou? Daqui a pouco começou o bate-bate, os tambor começou a tocar, bum, 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 bum. Começou a bater, foi batendo, e eu olhei para o pastor, ele olhou para mim, começou aquele bate-bate, foi todo mundo lá para frente, lá, os líderes. Daqui a pouquinho deu uma parada, pum, parou. Aí o líder falou assim, o chefão falou assim: olha, nós não podemos
dar continuidade ao nosso trabalho. Tem uma entidade em nosso meio que nos impede de realizar o nosso trabalho. Olha só, gente, o Espírito Santo de Deus estava ali, dentro de mim, dentro do pastor Iranildo. E eu olhei para o pastor, ele olhou para mim, rapaz, é nós. Olha só, não é que eu parei, nem o pastor Iranildo parou o culto deles, a oferenda deles. Foi o Espírito Santo que estava dentro de nós. Eu falei, pastor, vamos sair? Deixa eles fazer o trabalho deles e que o Espírito Santo convença eles. E aí quando a gente saiu, quando a gente entrou no carro, bateu a porta, os tambores começaram a tocar. Quer dizer, então, Lúcifer é o enganador. Ele vem de todas as formas para enganar. Aquela conversinha da sua amiga que vem sussurrar no seu ouvido, não tem nada a ver não, amiga. Miga, ei miga, é um negócio de miga, não é? Ei miga, e começa a falar, ela começou a trair o marido, foi traindo o marido, daqui a pouco fala para a amiga que não tem nada a ver, isso é bom demais, coisas diferentes, mas não precisa nem sair da sua casa não, fica lá. Quando seu marido está trabalhando, vai trair ele. Ou então, da mesma forma, o marido fala que vai trabalhar e vai para o motel com outra pessoa. Mas eu não estou falando aqui só de prostituição, não. Ele engana também na mentira. A mentira, a corrupção. E é uma coisa que muitos estão fazendo, principalmente políticos, né, mentindo para o povo. Então, Lúcifer tem essa forma de agir. Lúcifer consegue enganar até os fiéis, porque está escrito que ele se manifestará como anticristo. Quando isso acontecer, muitos cristãos fiéis negarão a fé e o seguirão. Ele virá no poder de convencimento do espírito de engano. E quem gosta de viver debaixo deste espírito, atrás de constantes sinais e profecias, vai ser presa fácil. Olha, aqui está muito claro que ele está vindo a enganar até os fiéis. E hoje tem um negócio de profecia. A gente sabe que quando Deus fala, ele usa a palavra de Deus, usa até homens de Deus. Mas hoje tem pessoas que só ficam atrás de profecia. Eu vou lá porque o profeta falou que o profeta, ele sai da igreja dele, vai para uma igreja tal, vai para outra igreja, fica rodando igual cego em tiroteio, perdido, não sabe o que fazer atrás de profecia. Atrás de profecias. E a Bíblia está dizendo que o diabo engana pessoas com profecias falsas. Eu cheguei a ver, me falaram, não é, de um falso profeta que foi para Belo Horizonte. Eu vou falar só o nome da cidade, não vou falar o nome da igreja, isso foi verdade. Um primo dele morava lá, conhecia a igreja, conhecia os membros da igreja, uma igreja grande, e levou esse falso profeta para pregar nessa igreja. E ele tinha uma prima, só que na igreja ninguém conhecia a prima desse falso profeta. E o que ele fez? Você vai sentar, eu vou falar o nome do seu CPF, do seu RG, e vou falar onde você mora, e vou falar que você está com uma dívida grande, e você começa a chorar. Você começa a chorar, se escabele mesmo. E eu vou doar o meu carro para você. Olha só o espírito de engano que está dentro das igrejas. Isso é um caso de muitos outros que acontece. Não estou dizendo que não existe profeta, viu gente? Tem homens de Deus e mulheres de Deus que Deus usa. Só que testifica, quando Deus usa, testifica. Mas tem gente que só fica atrás de profecia. Chave de carro, né? Deus falou que vai me dar um carro. Você quer um carro?
trabalhe, limpa o seu nome, se não estiver sujo, limpa o seu nome, vai numa agência de carro, compra o seu carro, até sem entrada você compra. Quer comprar uma casa, até sem entrada hoje, tendo o nome limpo, você compra. Mas as pessoas estão dizendo que Deus vai te dar. Deus vai te dar. Que Deus, estou vendo móveis novos na sua casa. Eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Quer dizer, gente, as pessoas ficam atrás disso. Aí esse falso profeta começou a pregar na igreja, fez o círculo todo. Foi um circo que ele fez, começou a pregar, foi pregando. E no meio da mensagem, ele deu aquele tique-lique que dá, né? Deus está me mostrando aqui, Deus está me mostrando aqui, tem uma pessoa aqui que está em desespero e tal, e começou a falar, e começou a pisar, e começou a canela de fogo, né? Começou a rodopiar no meio lá do púlpito e tal. Daqui a pouco, olha, Deus manda dizer para você, fulana de tal, assim, assim, assado, para dizer que não estou dizendo de mim, mas o seu CPF é tal, 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 o seu RG é tal, 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 você mora no bairro tal, na rua tal, você tem 3 filhos, você está endividada, e começou a falar tudo da vida da mulher. Levanta aí, é você mesmo. Aí a prima dele levantou e começou a chorar, desesperada, 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 e a igreja começou a chorar, o homem é de Deus, o homem é de Deus, esse homem é de Deus, e tal, e tal. Daqui a pouco ele chama ela lá na frente, ela vai chorando, 2 irmãs segurando ela, ela cai no meio do caminho, levanta a mulher e diz, olha, Deus manda te dizer que hoje você paga a sua dívida. Aí pronto, a igreja foi a loucura, a igreja foi a loucura. O que eu tenho eu vou te dar, Deus mandou te dar o meu carro, é a única coisa que eu tenho. Ele tinha um carro, era um Gol. Pegou a chave do carro, o documento do carro e o recibo do carro, assinou o recibo do carro. Deus manda assinar o recibo do carro, e amanhã eu vou transferir para o seu nome. E deu para a mulher, que era a prima dele, ele estava na casa dela. E a mulher saiu, e aí a igreja foi loucura, foi loucura. Aí, irmãos, no final do culto, porque o primo dele tinha falado, lá dentro da igreja tem um cara rico, que é dono de uma agência de carro, a maior agência de carro aqui da cidade. Aí, meu irmão, no final do culto, ele foi lá para a frente da igreja, aquela, cumprimenta um, cumprimenta outro, pastor, que Deus te abençoe, você é homem de Deus, eu nunca vi isso na minha vida, e foi falando, assim, antes de acabar o culto, ele falou, gente, o que eu tinha eu dei, eu não sei como que eu vou voltar para a minha cidade, se for para voltar a pé, eu vou voltar a pé, se for para voltar de ônibus, eu vou voltar de ônibus, eu só estou fazendo o que Deus mandou fazer. Ele falou isso ainda, né? E lá no final do culto, chega esse irmão, um empresário veio, e falou assim para ele, pastor, você não vai voltar a pé nem de ônibus não, eu tenho um presente para você, amanhã o senhor vai lá na minha agência, o pastor conhece, ele vai te levar lá na minha agência, tem algo para você lá. Aí pronto, aí eles foram embora, acabou o culto, né? Eles foram lá para a casa da prima, e aí foi festa. O homem vai dar um presente. Um falava assim, vai dar um carrão para você, meu irmão. Aí ele falava, será que vai dar? Vai, aí ele vai ganhar um carro. E aí o espírito de engano, né, entrou naquele coração. Aí o homem chegou lá, recebeu ele, falou assim, está vendo aquele carro? Um carro da Hyundai, seminovo. Está vendo aquele carro ali? Você não vai voltar a pé e nem de ônibus. Aquele carro é seu. Ei, irmãos, quando o homem falou isso, o cara deu um estrelique, tipo assim, né? O espírito de engano de novo, começou a tremer, caiu no chão, chorou, abraçou o homem, orou por ele, e tal. Foram lá, fez os documentos, deu o carro, e ele foi embora. Passou um tempo, e a Bíblia diz que a mentira tem tempo de validade, e descobriram que ele era pilantra, tinha dado golpes em outras igrejas,
E essa pessoa foi na cidade dele, levou a polícia e tomou o carro, estelionatário. Então, irmãos, o espírito de engano, infelizmente, né, a Bíblia está dizendo que o diabo, Lúcifer, ele vai enganar os fiéis. E é o que está acontecendo hoje. Tem muitas pessoas sendo enganadas por homens e mulheres que se dizem profetas, boca de Deus. Você vê que eles só falam coisa boa. Deus está te libertando, Deus está te dando um homem, Deus está te dando uma mulher, Deus está te dando uma namorada, você vai casar esse ano, Deus está te dando um filho, Deus está te dando isso, Deus está te mostrando aqui uma casa nova, Deus vai te dar, vai imobiliar, Deus está abrindo uma porta de trabalho, você vai ser gerente, você vai ser empresário, você vai ser isso. Quer dizer, não tem profeta nenhum que fala, olha, eu não vi nenhum profeta falar assim aí, só se eu não vi nenhum desses mentirosos dizer para uma pessoa assim, toma vergonha na cara. Deus está mandando dizer para você meditar na palavra dele, buscar ele nas madrugadas, parar de se prostituir, parar de mentir. Eles não falam isso, porque as pessoas querem ouvir aquilo que elas gostam de ouvir. É igual político mentiroso. Ele fala aquilo que o povo gosta de ouvir. Não, se eu ganhar, vou te dar emprego, pode ter certeza. Não é? Prepara a sua papelada aí. Se eu ganhar, eu entro dia primeiro mês, você entra comigo lá na prefeitura, na Câmara, assim. As pessoas gostam de ouvir mentiras. Aí o cara ganha e depois some. Aí você depois fica falando, tá vendo? Tudo é igual. É mentira, porque você acredita no mentiroso. O espírito de engano. Lúcifer é o espírito de engano e está enganando até os fiéis. Até os judeus poderão se seduzir por ele, pois uma forma eficaz de convencê-los é com sinais. Aí tem gente que fala, se a igreja não tem sinais é porque Jesus não está lá. Se não tiver cura, se não tiver libertação, porque Jesus não está lá. Os caras acham que Jesus só está onde tem repleplé, aonde tem língua estranha. Se não tiver, essa igreja é geladeira. Eu já ouvi muita gente falar assim, que igreja batista é geladeira, que igreja tradicional é geladeira. Olha, eu já ouvi muitos, eu já fui em muitas igrejas e ouvi pastores falar, até o Marcos Feliciano falando, né? Essa igreja aqui não é geladeira não, viu? Tem que dar glória, tem que fazer isso, tem que fazer... É claro que tem, meu irmão, mas ninguém precisa forçar você a dar glória não. Ninguém precisa forçar você a falar em língua estranha. Ninguém precisa. O tempo de Deus vai chegar na sua vida. Se Deus achar que você tem que falar em língua estranha, você vai falar. Ele mesmo vai falar, se é necessário falar. O apóstolo Paulo está dizendo, né? Se alguém falar em línguas estranhas, que tem intérprete. Ou então fale para você mesmo, você e Deus. Agora tem gente que acha que o Espírito Santo só está naquele que fala uma língua estranha. Isso é engano, é espírito de engano, irmãos. Tem muito cristão aí que não fala língua estranha, não tem repleplé, mas tem uma palavra de Deus para você. Tem uma palavra de Deus para você. Então a gente precisa, irmãos, ter cuidado. Não fique enganada ou enganado. Deus só está pedindo uma coisa: me obedeça. Medite na minha palavra de dia e de noite. É só isso que Deus está pedindo, irmãos. É difícil isso, mas o cara não medita a palavra, não abre a Bíblia, mas dá ouvido a esses falsos profetas. É mais fácil o profeta falar do que a Bíblia falar para ele, porque ele tem preguiça de ler a palavra de Deus. Não sabe ler não, irmãos? Pede alguém aí, pede o seu filho que sabe ler. Ô meu filho, lê para o papai aqui, ou lê para a mamãe, lê a Bíblia aqui, pelo menos um versículo, que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, até os judeus vão ser enganados. O falso profeta já está aí, e ele vai sentar no trono lá em Judá, lá em Jerusalém.
Quando os judeus perceber que realmente não é o Messias que eles estavam esperando, aí que vai haver, não é, um grande problema. Porque na cabeça e no coração dos judeus, Jesus não veio. Eles estão aguardando um rei poderoso para dominar o mundo. Só que Jesus já veio, nasceu numa manjedoura, pobre, família humilde. Jesus já veio. É tanto que a Bíblia diz: e veio para os seus, mas os seus não o receberam. E deu-lhe o poder de todos aqueles que creem serem filhos e chamados filhos de Deus. Então nós somos cordeiro de Deus. João diz: e ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas, uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. João 21, 25. João 21, 25. Jesus fez muita coisa, irmãos. Não tem como. Você pode ler a palavra de Deus, você acha que é só aquilo ali que Jesus fez? Olha, a Bíblia está dizendo aqui que não teria livros no mundo inteiro para escrever tudo que Jesus fez. Mas ele falou assim: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Vocês farão prodígios maiores do que eu fiz. Jesus fez um homem ressuscitar, menina ressuscitar, Jesus fez o coxo andar, Jesus deu vista aos cegos, Jesus fez tanta coisa, andou sobre as águas, fez Pedro andar sobre as águas. Ele está dizendo que nós podemos fazer coisas maiores do que ele fez, principalmente restaurar o seu casamento, a sua família. Família destruída é sociedade falida. Por isso que o diabo tem medo de família. Quando a sua família está na presença de Deus, é uma ameaça para o diabo. A sua mulher não te trai, o seu marido não te trai, o seu filho não te responde, o seu filho não está nas drogas, sua filha não está na prostituição, estão todos na presença de Deus. Isso é uma grande ameaça para o diabo. Então, por que ainda a gente continua mentindo para a gente mesmo? Eu acho que é tempo da gente buscar mais a presença de Deus. E esse tempo de pandemia agora, não tem outro pensamento na minha mente a não ser esse, viu? Esse tempo Deus preparou, Deus parou tudo. Deus parou tudo para que eu e você meditasse na palavra dele dia e noite. Não tem desculpa. Ah, que eu trabalho muito. Dia e noite, medite na palavra dia e noite. Deus parou o sol quando o profeta pediu. Deus reteve a chuva, mas Deus trouxe de volta quando o homem de Deus pediu. Deus permitiu que esse vírus entrasse no país para que o povo dele desse prioridade para ele. A pior coisa é um pai não ter prioridade do filho. O filho não liga para o pai, o filho não abraça o pai, não conversa com o pai, o filho só quer sair só com os colegas, o filho só quer fazer coisa que desagrada o pai. O pai só quer prioridade. Você é mãe, você é pai, você sabe disso. Como é bom ter um filho que dá prioridade para você. Então a organização do inferno é essa. Primeiro Lúcifer, agora vem Satanás. Quem é Satanás? Nós temos Deus, Jesus e o Espírito Santo. Lá começou com Lúcifer, agora é Satanás. Sabemos que Satanás destrói por estratégias e ele trabalha por territórios que não são comuns, atingindo áreas específicas. Preste atenção, irmãos. Atingindo áreas específicas. Ele vai na sua vida naquele ponto fraco que você sabe qual é. É mentira? Ele vai trabalhar na mentira.
É prostituição? Ele vai trabalhar na prostituição. Ele tem um demônio chamado Pombagíria. Satanás coordena um demônio chamado Pombagíria. Você pode ver aí nesses Facebook, nessas redes sociais, mulheres casadas fazendo biquinho, mostrando a polpa da bunda, mostrando isso, mostrando o seio. Mulher casada, inclusive mulheres cristãs, sensualizando suas fotos para aparecer no Facebook. Mulheres que ficam aí, eu faço o programa aqui até meia-noite, e sai daqui meia-noite e meia, você vai ver o Facebook, um monte de mulheres casadas no Facebook, fazendo o quê? Eu fico perguntando, fazendo o quê? Conversando com a família? Com certeza não é. Com certeza não é, porque o marido deve estar do lado da cama dormindo, os filhos devem estar dormindo. Então, vigilância, minha irmã, meu irmão. Então, ele vai trabalhar na área específica. Quando travamos a guerra espiritual, não travamos com o diabo. Essa camada de guerra espiritual nos ares é com Satanás, que não quer que se chegue até o trono de Lúcifer. Lúcifer dá uma ordem para Satanás, Satanás começa a agir e não deve chegar lá nenhuma conversinha com Lúcifer. Tipo, Lúcifer, eu tentei o pastor Eunápio nisso e tal, mas ele não caiu não. Então por que ele não caiu nessa? Lúcifer não quer saber disso não, ele quer ação, ele quer queda. Por isso é que ele fica entre a terra e o céu. Satanás fica entre a terra e o céu, e ali prende na batalha as bênçãos do povo de Deus. É Satanás que faz a guerra. Você viu a especificação de Lúcifer? Ele é o cara que tem o espírito de enganador, ele trabalha no engano. Satanás, ele guerreia, ele fica entre o céu e a terra. Quando Deus autoriza uma bênção para você, Satanás parte para cima dos anjos que estão trazendo a bênção. Isso é mundo espiritual, viu, gente? O diabo está me ouvindo, o diabo sabe do que eu estou falando. Contra-ataques vão vir, mas já estou preparado, porque Deus é maior na minha vida. O Espírito Santo que está em mim é maior na minha vida. Ele vem, vai para cima dos anjos, arcanjos, que estão trazendo a bênção. De repente tem uma bênção que Deus prometeu para você, uma porta de emprego, um casamento, uma notícia boa, coisas que Deus já prometeu para você, e a palavra de Deus diz que Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Aí entra Satanás na guerra, para tirar você de tempo, para tirar você da sintonia. Ele começa a colocar coisas na sua vida para você não buscar Deus, para você não orar mais, para você ficar questionando por que até hoje Deus não me abençoou, não é? Porque então ele começa a colocar um monte de porquê. É justamente essa guerra. E se você não estiver preparado para receber as bênçãos de Deus, elas vão ser retidas. Deus tem bênção para todos nós. Para todo dia Deus tem uma promessa, sabia? Todo dia Deus tem uma bênção para mim e para você. Mas se você não estiver na posição, elas são retidas. Não é por Deus não, é pelo próprio Satanás. A bênção é sua, a terra é sua, você tem que buscar. E como você vai buscar a sua bênção? Através da oração, meu irmão, da obediência, do perdão, do tratamento com as pessoas. Como você está tratando as pessoas, seus vizinhos, sua família, como que você trata essas pessoas? Se você trata bem, a bênção vai chegar. Mas se você está tratando mal essas pessoas, relaxado com o evangelho, elas vão ser retidas. Então essa é a função de Satanás. Ele fica entre a terra e o céu, para guerrear contra os anjos
para impedir a bênção chegar na sua casa. Aí entra o diabo. Eu falei de Lúcifer, que é o chefão, que é o enganador, o espírito de engano, traiçoeiro. Falei de Satanás, que fica entre a terra e o céu, guerreando, travando as bênçãos de chegar na sua casa. E agora entra o diabo. O livro de João 10:10, anota aí. O livro de João 10:10 diz que o diabo vem para roubar, anota aí, roubar, matar e destruir. 3 funções: roubar, ele é ladrão, ele é assassino, matar e ele é destruidor. Ele tem te roubado alguma coisa? Já te roubou alguma coisa? Já matou alguma coisa ou alguém da sua família? Quantas mães perderam os filhos essa madrugada no Brasil? Quantas mães perderam os filhos nessa madrugada para o diabo? Porque ele veio roubar, matar e destruir. Olha só o que o diabo faz. Eu não estou falando de Satanás nem de Lúcifer, não. Essa é a função do diabo. A função de Satanás eu falei aqui. Ele está entre a terra e o céu, guerreando contra os anjos de Deus, impedindo os anjos trazer as bênçãos para mim e para você. A função de Lúcifer é a função de enganador. A função de enganador, certo? Então o diabo, a função do diabo agora, roubar, matar e destruir. Ele usa seus demônios. Olha só, o diabo tem demônios. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando aqui? O diabo, ele é o chefe dos demônios. Os demônios atuam na terra. Os demônios atuam na terra, eles moram na terra. Pastor, aonde eles moram? Nas pessoas, em objetos, até mesmo em animais. Por que você vê um andarilho para cima e para baixo, cheio de roupas rasgadas, fedorento, cheio de saco nas costas, comida estragada? Esse andarilho, esse mendigo, ele vai de uma cidade para outra. Você já viu um mendigo comendo lixo? Eu já vi. E é estarrecedor, irmãos, é nojento um ser humano rasgar um lixo, uma comida azeda, um arroz azedo, um resto de comida, e ele comer aquilo ali com coisa que é um churrasco, uma comida deliciosa, sem fazer cara feia. O estômago dele não rejeita. Você já viu um mendigo desse, um andarilho desse, beber lama, água suja? Eu já vi. Por que ele faz isso? Porque quem está operando na vida dele é o diabo. São demônios que eles estão carregando. O demônio que atua em Teixeira de Freitas não é o mesmo que está lá em Alcobaça. Para o demônio sair daqui e ir para Alcobaça, ele precisa de um carro, e o carro é o corpo. Vocês estão prestando atenção, irmãos? Ele precisa de um carro, só que não é carro de 4 rodas, ele precisa de um corpo. E a Bíblia fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus, mas quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, ele se torna um templo do diabo. Aí o diabo entra, leva a pessoa à loucura, leva a pessoa à depressão, leva a pessoa a matar, leva a pessoa a traficar, leva a pessoa a roubar, leva a pessoa a prostituir, mulheres prostituindo com 10, 20 homens, homens prostituindo com 10, 20 mulheres. Olha, isso são espíritos, demônios, que estão regidos pelo diabo. É o diabo que rege esses demônios, é ele que toma conta desses demônios que estão aqui na terra. Presta atenção, irmãos. Talvez o seu pastor, a sua igreja não falou disso,
Você está tendo a oportunidade agora de conhecer isso. Eu vou recapitular de novo. A trindade do inferno. Satanás, primeiro, é o cabeça, é o enganador. Segundo, aliás, Lúcifer é o primeiro. Lúcifer é o enganador. Segundo, Satanás, ele é o que opera entre a terra e o céu, guerreando contra os anjos do Senhor, impedindo as bênçãos de chegar na sua casa. E agora eu estou falando do diabo que rege os demônios. Demônios não são presenciais. Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. O diabo só é onipotente. Ele tem poder? Tem. O diabo tem poder de se transformar em qualquer coisa. Num animal, numa pessoa, para enganar. Você já viu aquelas pessoas falar assim: eu vi o meu avô que morreu, meu avô apareceu para mim. Apareceu? Foi ele mesmo? A Bíblia fala que não tem mais contato. A pessoa que morre não tem mais contato com o vivo. Acabou. Mas ele está falando que viu o avô dele. Realmente ele viu. Porque o diabo se transforma na aparência e inclusive na voz. É por isso que os espíritas, tem aí essa ligação, Allan Kardec, essa coisa toda de fazer bilhetinho do cara que morreu, escrevendo para as famílias, e tem muitas famílias que acreditam nisso, escrevendo, dizendo que aonde ele está, ele não fala aonde está, ele só fala aonde eu estou, é um lugar muito tranquilo. É claro que ele não vai falar que é o inferno, que o inferno é o que a Bíblia diz, porque o enganador chamado Lúcifer está dizendo que o inferno não é isso, não existe inferno não, gente, nem céu, isso é conversa, é conversinha para boi dormir. O inferno é aqui mesmo. O diabo está dizendo, usando a boca de muitas pessoas, dizendo que o inferno é aqui mesmo. Você já ouviu alguém falar isso? Rapaz, o inferno é aqui mesmo. Ué, se o inferno fosse aqui, quem quer sair daqui? Aqui é uma vida boa, eu tenho uma vida tranquila aqui, em paz. Quem quer sair daqui? Água gelada, comida gostosa, ar-condicionado. Lá no inferno não tem água, lá não tem ar-condicionado, lá é fogo, meu irmão, fogo, fogo e fogo. Lá não tem mais a morte, as pessoas vão querer se matar, não tem mais morte, é sofrimento eterno. Então o diabo rege esses demônios que opera na vida das pessoas. Então você precisa prestar atenção nessa palavra que eu estou dizendo para você. O diabo veio roubar, matar e destruir. Anota esse texto aí, João 10:10, João 10:10, João 10:10. Grave esse texto na sua mente e no seu coração. O diabo não é o nosso amigo, o diabo não é o nosso parceiro, o diabo é o nosso destruidor. Ele veio roubar a nossa paz, veio matar os nossos sonhos e destruir tudo aquilo que a gente construiu. Aí você acha que você é o tal. Você acha que falando mais alto que seu marido, você está ganhando território dentro da sua casa. É engano. Aí é Lúcifer, o espírito de engano. Você acha que trair o seu marido é uma grande coisa. É o diabo, é um demônio chamado Pombagíria, que entra no homem e na mulher. Tem homens prostitutos que não vivem sem mulher, inclusive homens que estão dentro das igrejas. Dentro das igrejas, inclusive pastores que prostituem. Ele veio para isso. Ele veio para isso. O demônio da prostituição chamado Pombagíria. Exu Caveira, que é o demônio da morte. Ele prepara tudo para matar. O diabo não pode matar ninguém. Deus, só quem pode tirar e dar a vida é Deus, mas ele proporciona condições para você se matar. É o cara que enche o cabo de cachaça,
vai para a pista, vem um carro e bate, ele morreu. Foi Deus que quis que ele morresse? Ah, não, que chegou o dia dele. Não, Deus não queria aquilo para ele. É o cara que fuma pedra, o craque, vai num prédio de 10 andares e se joga, achando que é um passarinho, se esborracha todinho. Você acha que foi Deus que queria aquilo? É o cara que vai e leva bala na cara, que a gente vê todo dia aí, o nego levando bala na cara. Você acha que foi Deus que queria que ele morresse daquela forma? Igual um cachorro, a pauladas? Não, não era o dia dele, mas ele provocou, um demônio provocou para que ele pudesse morrer daquele jeito. O demônio colocou as drogas na vida dessa pessoa, o território, a briga por território, e eles matam mesmo. É o diabo regendo. E aí Satanás cobra do diabo. Cadê, rapaz? Eu quero mais morte, eu quero morte, eu quero morte. E Lúcifer cobra de Satanás. Quando uma alma se rende a Jesus, Lúcifer fica sabendo por que que aquela alma se rendeu, por que que aquele escravo foi para Jesus. Aí vem a briga entre eles. Não, porque tem um pastor lá que está pregando a verdade, tem um pastor lá que abraçou ele, tem um pastor lá que montou um projeto, está tirando os drogados da rua. Olha, gente, você não sabe o quanto eu já fui atacado pelo diabo nesses 20 anos cuidando de drogados, cuidando de prostitutas. O diabo não esperava que ia levantar uma pessoa assim. Eu nunca usei drogas, nunca me prostituí. Então o diabo vai aonde? Vai para a minha casa. Se a minha mulher não estiver preparada, o diabo passa a perna. Se meus filhos não estiverem preparados, o diabo passa a perna. Então é assim, irmãos. Há uma organização. Pombagira, Zé Pilintra, o cara que bebe cachaça, meu irmão, igual está bebendo água, ele é espírito, e o espírito precisa de uma carne. Olha, o Zé Pilintra, ele precisa beber, o cara bebe. Eu nunca vi um ser humano normal tomar 3, 5, 10 litros de cachaça. Aí vai, pega uma faca, olha só, chega em casa, quer pegar a mulher, bater na mulher, quer fazer sexo com a mulher bêbado, a mulher não quer, aí ele pega uma faca, vai e mata a mulher, mata os filhos. Aí depois, no outro dia, prende ele, ele está, não sei, não foi eu, não foi, foi o demônio que estava dentro dele, que usou ele. E aí, irmãos, o espírito da avareza, tem tantos demônios aí, tantos demônios, espíritos demoníacos que estão vagando na face da terra. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, os demônios estão sobre a face da terra, passeando. Você não viu lá, Jó? Rodeando a terra, rodeando a terra. Deus falou, você vem de onde? De rodear a terra. Eu estava rodeando a terra, estava vindo para a igreja. Você acha que dentro da igreja não tem demônio, não? As pombagiras não estão dentro da igreja, não? Os Zé Pilintras, tantos outros demônios da avareza, da ganância. Então, irmãos, isso é muito sério. O que eu estou dizendo aqui é muito sério. E eu quero ter mais um tópicozinho aqui para a gente finalizar. Eu quero finalizar com as estratégias que Deus nos dá. Batalha espiritual, as nossas estratégias. É importante conhecermos sobre batalha espiritual para vencermos o inimigo de nossas almas e caminharmos de forma a utilizarmos o poder do nome de Jesus. São 11h04, eu vou num breve comercialzinho.